Fala aí, galera do oitavo ano. Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza? Então, hoje, galera, quarta-feira, né? Dia de sua prova. Preparei essa aula especial para te dar aí algumas dicas, algumas ideias, tá? Para você estar fazendo essa prova. Peguei aí, galera, assuntos importantes que podem estar aí presentes na sua prova, que a gente vai utilizar aí para relembrar, né? Assuntos que a gente já viu, né? E aí eu peguei os mais importantes para dar uma relembrada para que você chegue na sua prova tirando onda e não dê mole, tá bom? Então vamos aí comentar sobre esses assuntos. Esse material, esses mapinhas mentais, galera, eles serão enviados para vocês, tá bom? Para que você consiga ter aí uma base até para você estudar antes de fazer minha prova, tá bem? Tá bom, galera? Tranquilo? Então vamos nessa, vamos dar aí uma olhada, né? Pessoal, separei aqui uma parte, né, de números naturais, números inteiros, operações com esses números. Por quê, galera? Né, é importante, né, que a gente revise também conteúdos o quê? De cálculos, né, de multiplicações, somas, divisões, respostas positivas, respostas negativas, utilizações de sinais, né, assuntos que podem aparecer ou não na sua prova, né, mas que são importantes, né, porque isso é a matemática pura, né, aplicada, né, são somas, multiplicações, divisões, regras de sinais, isso é muito importante, então separei isso daí, beleza? Para a gente relembrar esse assunto que você já tem que estar com isso aí já sabendo, né? Porque você está no oitavo ano, mas não custa nada a gente dar uma relembrada, tá? Então por isso que eu peguei essa parte aí, show? Então vamos dar uma olhada aqui. Galera, o que são os números naturais, né? Lembrando, pessoal, que aqui eu não quero que você saiba definir, mas eu quero que você, pô, na verdade já é para você saber, né? Você está no oitavo ano, você tem que saber isso, tá? Esses números naturais, esses conjuntos, são o quê? É um conjunto que ele é formado por números neutros, por um número neutro, que é quem? O zero. E além disso, né, ele é formado por infinitos números positivos, tá? Isso que vai caracterizar os números naturais. Então, quando você fala, isso aqui é um número natural, isso ali não é um número natural. Por quê? Porque você está olhando essa definição. Por exemplo, se eu olho o número -20, eu sei que ele não é um número natural. Por quê? Porque ele não está dentro dessa definição. A definição de natural é o quê? Ou é número neutro, que é o zero, ou são os números positivos. Beleza? Então, bem básico, bem tranquilo. Você já deve estar safo nisso daqui. Números inteiros. O que seria a introdução dos números inteiros, né? A definição. São todos esses números naturais, além deles, né? Por isso que tem esse i, que a gente está adicionando alguma informação. Essa informação que é que além dos números naturais, ele tem infinitos números o quê? Negativos. Então, por exemplo, né, aqui eu quero que você perceba, olha, eu estou marcando aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Perceba, galera, que esses números eles são naturais, né? Mas também são inteiros. E aí, qual é a ideia? Um número ele pode pertencer a outras famílias, assim como você pertence a uma outra família. Por exemplo, meu nome é Carlos Eduardo Andrade da Cruz, né? Só que isso informa o quê? Que eu pertenço à família Andrade e pertenço à família da Cruz, tá? A mesma coisa é você, né? Você, por exemplo, pode ser da família Pereira e da família Soares, tá? Você pode pertencer a duas famílias. Aqui é a mesma coisa. Vai ter pessoas que vão pertencer a uma família só, e aí vão ter números que vão pertencer a somente uma família. Agora vão ter números que vão pertencer a outras famílias, beleza? Então, os números inteiros, ele é isso. Você vai ter inteiros que são só inteiros mesmo, como assim? Os negativos, eles só são inteiros, eles não são naturais. Agora, você vai ter números inteiros que também são naturais, tá bom? Bem tranquilo, bem de boa. Mas por que eu cheguei nessa parte da definição? Cheguei nessa parte da definição para a gente poder entrar nessa parte das operações que você pode ter alguma dúvida na utilização de sinais, tá bom? Por quê? Você já está no oitavo ano e você já sabe que você pode ter respostas negativas ou respostas positivas, tá? E aí, eu espero que você não se embole, né, em relação a sinais, tá? Por quê? Porque agora a gente tá revendo aí essa regrinha, né, que diz o seguinte, vamos lá.
operações com inteiros, né? Você tem operações de soma ou subtração e você tem operações de multiplicação e divisão, é o que a gente vai estudar aqui agora. Perceba o seguinte, na soma e subtração, quando os sinais dos números são iguais, a resposta vai manter o quê? O sinal dos números. Então, por exemplo, vamos lá, você tem aqui mais 4, mais 6. São respostas o quê? Com sinais iguais, todos positivos. Então, a sua resposta é positiva. E aí, você vai somar eles, independente, tá? Ó, 4 mais 6, 10. Vamos olhar aqui o de baixo, menos 7 e menos 8. São respostas o quê? São números o quê? Com sinais iguais, negativos. Ambos são negativos, então a sua resposta é negativa. E você sempre vai somar. 7 mais 8, 15. Então você tem menos 15. Então, encontra sempre o sinal. O que eu venho falando sempre para vocês, né? Encontra sempre o sinal da sua resposta. Você já está no 8º ano, você não pode mais já ir direto para a resolução. Encontra o sinal daquilo que você está fazendo, daquela operação, que é o mais importante. Depois você vai tirar de letra, tá? Agora, Cadu, e quando você tem soma e subtração com parcelas que apresentam sinais diferentes? O que você vai estar fazendo? Você vai fazer o seguinte, né? Você vai manter sempre o sinal de quem? O sinal do número maior. Então vamos olhar aqui. Olha só. 4 ou 6, quem é maior? O 6. Então a sua resposta é positiva, porque vai levar o sinal do maior. E aí, galera, você vai subtrair, tá? O quê? O maior do menor. 6 menos 4, 2. Então perceba, quando os sinais eram iguais, você somava. Quando os sinais são diferentes, você sempre vai fazer o quê? Subtrair. Vamos olhar o segundo exemplo. Menos 10 e quem é maior, 10 ou 5? O 10. O sinal do 10 é menos, então a sua resposta é menos. E você vai subtrair sempre o maior do menor. 10 menos 5, 5. Sempre isso, tá bom? Show? Agora, Cadu, e quando é multiplicação? Aí você vai utilizar a regrinha de sinal. Então você só usa aquela regrinha de sinal, tá? Que você já aprendeu isso aí no 7º ano, né? Essa regrinha de sinal dizia o quê? Que sinais iguais, resposta positiva. Parcela com sinais diferentes, resposta o quê? Negativa. Acabou. É isso. Vamos ver o exemplo. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Perceba, galera, que você tem sempre que ter o quê? Uma multiplicação ou divisão entre as parcelas. Se você não tiver, você tem operações de soma e subtração, tá? Vamos olhar o exemplo aqui de baixo com os sinais diferentes. Olha, mais vezes menos, resposta menos. Menos vezes mais, sinais diferentes, resposta negativa. Perceba que eu sempre tive o quê? Multiplicações e divisões entre as parcelas. Show de bola? Tranquilo? Agora, galera, nós vamos para a parte aí de quê? De triângulos, né? Que foi o que a gente veio trabalhando aí, destrinchando durante todo o período. Eu anotei as informações mais importantes e vou comentar com vocês aí, tá bom? Uma por uma. Triângulo é uma figura com 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá? Você pode classificar essa figura com relação ao ângulo e com relação ao valor dos seus lados, tá? Vamos lá. Por ângulo, acutângulo. Vou assinalar aqui o A. Você sempre lembra disso. Acutângulo tem 3 ângulos agudos, por isso esse azinho ali, tá bom? Acutângulo de ângulos agudos. Ângulos o quê? Menores que 90 graus, tá bom? Os 3 ângulos são menores que 90 graus, por isso são triângulos acutângulos, que eles apresentam 3 ângulos agudos. Show?
triângulo retângulo, ó. De reto. Ele tem que ter um ângulo igual a 90, tá bom? Então, um ângulo reto. Por isso vem de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E obtusângulo, né? Obtus. Obtus vem de quê? De obtuso. Esse triângulo, ele apresenta um ângulo obtuso, tá? E aí, se é obtuso, então é maior do que 90, tá certo? Tranquilo? Show de bola? Com relação aos lados, né? Equilátero, de igual, né? Vem de igualdade. Então, ele tem os três lados iguais, tá? Em comprimento. Isósceles, né? Esse cara, isósceles, ele tem dois lados iguais. Escaleno, os três lados diferentes. O escaleno, ele é todo tortinho, tá bom? Nós temos aí, muito importante, o teorema angular de Tales. Esse teorema, ele vai dizer o quê? Que a soma dos ângulos, tá? Das nossas figuras é sempre igual a quanto? 180 graus. Beleza? Então, somei os ângulos internos do meu triângulo, essa soma tem que dar sempre 180 graus. Agora, o ângulo externo. Quando eu somo os ângulos externos, que são o quê? Os ângulos que estão na parte de fora da minha figura, isso tem que dar quanto? 360 graus. Beleza? Agora, pessoal, nós temos também, acerca do triângulo, essa parte que fala de desigualdade nos triângulos, né? Essa desigualdade é a respeito do quê? A respeito do seguinte, né? Ele diz que o maior lado vai sempre estar oposto ao maior ângulo. Como assim, Cadu? Vamos olhar esse triângulo aqui do lado. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale 40 graus, esse aqui vale 50 graus e esse aqui é um ângulo reto, né? É um ângulo reto, ou seja, ele vale 90 graus. O maior lado vai estar oposto ao 90. Então, por exemplo, o x vai ser o maior. Por quê? Porque ele está oposto ao lado, ao ângulo maior. Agora, o segundo maior lado vai estar oposto ao ângulo de 50. Então, vai estar aqui no lugar do y. O 40 vai ter o menor lado, que seria aí, a gente vai colocar z, tá bom? Então, é isso que diz essa desigualdade dos triângulos. Show de bola? Feito isso, galera, deixa eu apagar aqui, né, para não poluir aí o nosso estudo. A gente tem aqui a parte de condição de existência, né? A gente não pode construir um triângulo, ó, não podemos utilizar qualquer medida para construir nosso triângulo. Por isso, a gente utiliza essa condição. E a condição, ela diz o quê? A medida de qualquer um dos lados tem que ser o quê? Tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas, né? E aí, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, lado A, lado B, lado C. Deixa eu colocar aqui A, B e C. Formou um triângulo. Ele então segue a condição. A condição é o quê? Que o A, esse lado aqui, ele tem que ser maior que a subtração desses dois e ele tem que ser menor que a soma desses dois. Então, isso aconteceu. O B vai ter que ser o quê? Maior que a subtração dos dois e menor que a soma dos dois. Isso teve que acontecer para formar esse triângulo. Aqui é a mesma coisa. O C tem que ser maior que a subtração e menor que a soma. Isso aconteceu para você ter esse triângulo bonitinho aqui, tá certo? Quem dita isso é a condição de existência. Show, galera? Tranquilo? E aqui nós vamos ter o seguinte, né? Quadriláteros, tá? Os quadriláteros, eles são o quê? Polígonos que tem o quê? 4 lados.
Toda figura que tem 4 lados, você pode classificar ela como sendo um quadrilátero, tá? O quadrilátero, ele possui 4 elementos. Ele possui vários elementos. Vamos mostrar ali para você alguns, né? Ele tem os vértices, que são esses pontos rosas. Ele tem os lados, que estão ali, né? Ele tem o quê? Os ângulos. Deixa eu marcar ali os ângulos para você, ó. Ângulo interno e ângulos externos. Eu vou marcar um, né? Que seria pelo prolongamento dos lados, olha. Então tá aqui o nosso ângulo externo, tá bom? Ali você tem ele aqui bem bonitinho, tá certo? Agora, e além disso, essa figura tem o que? A diagonal, que é uma reta que liga vértices opostos. Ó. Ele tem duas, essa e tem essa outra diagonal aqui, ó. Tá bom? É muito importante que você saiba essas informações, tá? Então tá aí os elementos. Aí você tem também o seguinte, né? Esses quadriláteros, eles têm algumas figuras que são especiais. Você tem os paralelogramos, e aí, olha, eu quero que você veja, paralelo, né? Paralelo, ele diz o quê? Que os lados são paralelos e que apresentam o mesmo valor. Então, os lados opostos, esse lado é igual a esse, e esse aqui de cima é igual àquele ali de baixo. É isso que caracteriza o seu paralelogramo, tá bom? Olha só, retângulo, ele é um tipo de paralelogramo, ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse e, além disso, eles são iguais em comprimento, assim como esse é paralelo a esse e eles são iguais em comprimento, tá? Só que, além disso, você tem que o retângulo ele tem seus 4 ângulos iguais a 90 graus. Então, são 4 ângulos retos. Tá bom? Show de bola? Ó, 4 ângulos iguais a 90 graus. Losango, né? Eles são paralelogramos. Ou seja, esse lado é igual a este lado. Só que no paralelogramo, ele ainda tem essa informação. Os 4 lados são congruentes, ou seja, iguais. Tá bom? Então, por exemplo, se aqui é 10, aqui também é 10, né? Porque os lados opostos são iguais, só que no losango todos eles são iguais. Tá bom? E quadrado, olha lá, quadrado é um paralelogramo. Só que perceba que o quadrado, ele possui o quê? 4 ângulos internos iguais, que são os ângulos retos, e 4 lados iguais. Então, ele possui as mesmas propriedades também do retângulo e dos losangos. Por isso que às vezes que eu digo para você que o quadrado, além dele ser paralelogramo, ele também é um retângulo e ele também é um losango. Por quê? Porque ele leva consigo as propriedades desses outros carinhas, beleza? Vamos olhar aqui, galera, soma dos ângulos, tá? Nos quadriláteros você vai ter o quê? Tanto interno quanto externos. Essa soma tem que ser igual a 360 graus, sempre, tá? E aí, por último, nós temos aqui o trapézio. Trapézio é uma figura que ele apresenta bases, né, diferentes, uma base maior e uma base menor, só que essas bases são paralelas. Só esse parzinho que é paralelo. O resto não é. Então, esse outro lado não é paralelo ao outro. A gente consegue perceber isso. Eles apontam para lados diferentes. Então, eles não são paralelos, né? E por eles não serem paralelos, você tem aí a figura do trapézio, tá? O trapézio, ele se classifica em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Trapézio retângulo é porque ele apresenta 2 ângulos retos.
Trapézio isósceles, ele apresenta o quê? Dois lados iguais. Trapézio escaleno apresenta três lados diferentes, tá? Além disso, o trapézio, ele apresenta, né? É muito interessante que você saiba disso, as diagonais, ó. Essa diagonal aqui, essa diagonalzinha aqui, beleza? Ó, e você também tem no trapézio um negócio que a gente chama de base média. Lembra? E aí a base média é igual a base maior mais a base menor dividido por 2, tá? Lembra dessa fórmula? Isso era a base média. E tá vendo essa partezinha aqui, olha, da base média, do ponto de encontro da base média e as diagonais? Esse tracinho ali a gente chama de mediana de Euler, né? A mediana de Euler é um cálculo muito parecido com o da base média, mas ele é feito como base maior menos a base menor dividido por 2. Aí você vai encontrar a mediana de Euler. Beleza, galera? Tranquilo? E aqui, por último, nós temos aí a classificação, né? Essa tabelinha é interessante porque através dessa tabelinha você consegue dizer o seguinte, ó, todo retângulo é um paralelogramo e é um quadrilátero. Todo losango é um paralelogramo, é um quadrilátero. Todo quadrado, esse que é interessante, ele é um losango, ele é um retângulo, ele é um paralelogramo e ele é o quê? E ele é um quadrilátero, tá bom? Então é muito importante essa classificação porque você pode dizer quem é quem. Veja que na direita para a esquerda eu posso ser todos, mas da esquerda para a direita eu não posso. Por exemplo, eu não posso dizer que todo quadrilátero é um trapézio. Isso é mentira. Por quê? Os quadriláteros também podem ser paralelogramos. Tá? Eu não posso dizer que todo paralelogramo é um retângulo. Por quê? Porque ele pode ser um losango, ele pode ser um quadrado. Tá bom? Tranquilo, galera? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tirado aí as dúvidas. Eu peguei os assuntos mais importantes, tá, galera? Eu não consegui pegar todos, porque em uma aula só a gente não consegue trabalhar tudo, né? Foi mais uma aula geralzona aí dos assuntos mais importantes, tá? Que pode estar presente aí na sua prova. Beleza, galera? Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa videoaula. Valeu? Então, tamo junto, galera. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Uma canção.